Bem, enquanto eu orava e pedia algo da parte de Deus, o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã, mas eu quero muito a sua atenção, não converse. Às vezes você está cansado, luta contra o sono aí, porque Deus vai falar algo poderoso com você aqui. Sabe, irmãos, em todo tempo, desde que eu me converti, na verdade, mas se você for olhar um pouco para trás, há anos atrás, nós nunca vimos na história da igreja, na história da humanidade, um tempo onde o jovem foi tão atacado na sua mente. Nós nunca vimos em toda a história um tempo em que os jovens, os adolescentes foram tão atacados, sofrem tantas acusações, tantos sofismas, tantos medos, tantas angústias, tantas pressões, muitas lutas que eu e você passamos, que antigamente isso não era comum, antigamente isso não era normal, mas é tanta coisa, é tanta pressão ao ponto de às vezes segurar o seu ministério, segurar a sua liderança, segurar a sua motivação, segurar a sua empolgação, sabe, barrar, é como se tivesse algo te prendendo de alguma maneira. Nunca houve na história um tempo onde os jovens foram tão perseguidos, um tempo onde os jovens adolescentes foram tão, sabe, mirados, estiveram tanto na mira do diabo, como esse tempo agora. Mas sabe de algo, ao mesmo tempo que nunca houve antes, uma época em que os jovens foram tão perseguidos e tão atacados, eu tenho percebido algo, que ao mesmo tempo o Senhor quer despertar jovens diferentes no nosso meio. Nós ministramos há um tempo atrás, numa vigília radical que nós fizemos aqui na Videira Centro, algo a respeito disso. É perceptível aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, é perceptível o agir de Deus e o liberar do Senhor sobre a sua igreja, é perceptível que Deus quer fazer alguma coisa, que não é mais a mesmice, que não é mais a mesma coisa, é algo novo. Nós compartilhamos na vigília que é como se o Senhor estivesse nos preparando para um tempo de um grande avivamento na nossa cidade, nas nossas células, no meio da nossa igreja, e isso nós temos sentido no nosso coração, e nós temos estado naquela expectativa: Senhor, vem, Senhor, move, nós queremos os céus abertos, nós queremos a glória do Senhor manifestando, nós queremos, sabe, a vida do Senhor fluindo, nós queremos células cheias da manifestação de Deus, da graça do Senhor, células cheias de vida, onde os membros estão ali presentes, eles estão extasiados com tanta presença de Deus, onde os visitantes chegam, eles falam: o que tem de diferente nesse lugar? O que tem aqui nesse ambiente que eu não estou entendendo? Tem algo diferente, tem alguma coisa poderosa que está me atraindo, que está chamando a minha atenção. Esse tem sido o nosso coração. Mas sabe de algo? Isso não é da nossa parte, não é simplesmente nós que temos desejado isso, mas é vontade de Deus despertar a sua igreja, despertar os seus jovens para um tempo de grande avivamento e grande colheita, amém, irmãos? É vontade do Senhor. Deus, Ele quer despertar você, Deus quer despertar a sua célula para um tempo diferente. Não é aquele tempinho de fazer, sabe, as mesmas coisas o tempo inteiro. Deus tem algo novo para você, sabe, uma glória poderosa demais nas suas reuniões, aquela presença tão forte que você começa a tocar um violão ou coloca uma canção para tocar, e a presença de Deus vem de uma maneira tão forte que os irmãos são quebrantados. As lágrimas são consequências naturais daquela presença poderosa de Deus. Deixa eu te falar, é vontade do Senhor mover sobre a sua célula de uma maneira sobrenatural, te levar a um crescimento, te levar a um avanço. Sua célula hoje pode estar pequena, ou pode já estar um pouco maior, mas é vontade de Deus encher a sua célula de muitas pessoas, da glória dEle, levar a multiplicação, te levantar como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus quer despertar. Nós não colocamos esse tema na nossa conferência do despertar dos leões simplesmente por uma jogada de marketing. Eu sei que muitas empresas hoje usam o nome, usam o slogan como uma jogada de marketing, e está certo, mas nós não fizemos isso. Isso aqui, deixa eu te falar, é palavra de Deus para você. Deus vai despertar o leão que está aí dentro de você. Você é filho do leão. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. O que você é também? Você é um leão. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e é esse leão que o Senhor quer despertar aí na sua vida, nessa manhã, nesses dias de conferência, e nesse ano que nós estamos correndo agora. É vontade de Deus, mas sabe, ao mesmo tempo que é vontade de Deus, Ele não só gera essa expectativa no nosso coração, Ele também alinha algumas coisas que são fundamentais.
Deus, Ele desperta no nosso coração aquele desejo de provar por algo maior, de provar algo poderoso, mas Ele alinha algumas coisas. Palavra de Deus, eu tenho certeza que você tem, que você vai ganhar muitas pessoas em nome de Jesus, amém, irmãos? Que você vai ter muitos discípulos em nome de Jesus. Palavra de Deus você tem, mas Deus, Ele precisa alinhar algumas coisas para que essa palavra se cumpra na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã. Eu quero que você preste muita atenção, eu prometo que eu não vou demorar, porque é essencial nós entendermos isso. Se você não entende o alinhar de Deus, se você não entende aquilo que Deus está fazendo, que Ele já começou a fazer no nosso meio, para um tempo de grande colheita, você vai perder. Mas se você abrir os seus olhos, prestar atenção, você vai perceber, Deus está alinhando muitas coisas, Deus está trabalhando na minha vida, e eu vou provar de um grande avivamento em nome de Jesus. E o primeiro alinhar de Deus para nós, eu tenho sentido no meu coração, e é de fato verdade. Quando Deus quer começar um grande mover, quando Deus quer começar um grande avivamento, quando Deus quer começar um tempo de manifestação da glória dEle, Ele alinha a primeira coisa. Sabe qual é a primeira coisa que Deus alinha? É a mensagem da graça. A primeira coisa que Deus alinha em um mover de Deus, a primeira coisa que Deus alinha em um avivamento, é a pregação, é a mensagem na qual o povo vive, e a mensagem na qual o povo prega. Você pode olhar em toda a história, nunca houve avivamento de Deus, mover do Espírito, se antes a palavra da graça não fosse ministrada. Em toda a história, quando houve avivamento, conversões, a igreja crescendo, manifestação dos dons, os irmãos envolvidos, pode prestar atenção, a palavra da graça ela começou a saltar aos olhos dos irmãos. A palavra da graça começou a saltar de uma maneira diferente. Presta atenção, vamos lembrar um pouco da história de Lutero. Não tinha vida, a igreja era um negócio pesado, não havia prazer em servir a Deus, era um negócio muito triste, porque se você pecou, você tinha que pagar para ter o seu pecado perdoado. Se você queria ir para o céu quando você morresse, você tinha que comprar um lote lá no céu, porque então você não ia. Mas um belo dia, o que aconteceu? A palavra da graça saltou aos olhos de Lutero. Saltou. Ele falou, pera lá, como é que é? O justo viverá pela fé, pela graça mediante a fé, e isso começou a causar uma revolução tão grande dentro dele, que aquilo ali começou a espalhar, e houve a famosa reforma protestante. Mas por que houve um grande avivamento? Porque houve a pregação da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, que é a graça. É como se o Senhor falasse o seguinte, olha, eu quero fazer um grande mover, eu quero mover de uma maneira poderosa sobre a sua vida. Aí Lutero falou, então tá bom Senhor, eu quero isso, eu quero esse mover, eu quero essa glória, o que eu preciso fazer? Quando ele leu a Bíblia, você não precisa fazer nada, só para no seu canto e deixa que eu faça tudo. Lutero falou, eu quero esse mover, eu quero que a igreja saia dessa mornidão, ou dessa morte geral que está acontecendo, eu quero isso, o que eu faço? Pela graça, mediante a fé, você não precisa fazer nada, você pode esperar, espera um pouquinho que eu vou ver, que eu vou mover, que eu vou fazer grandes coisas. Lutero começou a viver pela graça, e causou uma revolução enorme na época no qual ele vivia, causou um grande impacto na igreja. O Papa ficou indignado com aquilo, mandou chamar Lutero, para que ele revogasse aquilo que ele havia declarado. Mas o que aconteceu, irmãos? Preste atenção nisso. A palavra da graça começou a fluir de uma maneira sobrenatural. O que nós estamos vivendo nesses últimos anos? A palavra da graça tem sido ministrada todos os dias. O que é isso? É um alinhar de Deus para um grande avivamento que virá sobre nós, em nome de Jesus. A mesma revolução que houve em Lutero, é a que vai acontecer nos nossos dias hoje. Mas por quê? É porque o povo está levantando para fazer alguma coisa? Não, é porque o povo está levantando para descansar no Senhor. É Deus que vai fazer. O povo não está levantando, não, eu vou fazer, eu vou pegar, eu vou liderar, eu vou dar o meu melhor, vai ter esse trabalho, mas o povo está levantando hoje para descansar em Deus. Eu sei que a palavra da graça, como a própria Bíblia diz, é loucura. É como se eu chamasse os irmãos para algo. Falei, irmãos, é o seguinte, me ajuda com algo. Eu preciso limpar esse prédio e decorar esse prédio todo, porque amanhã nós vamos ter um evento, você me ajuda? Se eu te chamar, com certeza você vai falar, não pastor, tudo bem, eu ajudo, estou dentro. Aí você me pergunta, pastor, o que eu preciso fazer? Aí eu falo, você senta bem aqui nessa cadeira e tira um cochilo, que eu vou fazer tudo. Aí você não entende, mas como assim, você me chamou
mas aí eu vou ficar sentado? Aí eu falo, fica sentado. Aí eu começo a mexer em tudo, organizar tudo, fazer tudo. Só que os irmãos, a notícia correu na igreja, que era eu e você, que íamos organizar o prédio inteiro. Correu a notícia em todas as células, na igreja inteira, que era eu e você que iríamos decorar o prédio. Aí os irmãos chegam aqui e falam que, meu Deus do céu, que coisa excelente. O pastor e o irmão lá organizaram tudo, mas no final das contas você não fez nada. Isso é a graça de Deus com a gente, irmãos. Deus está nos chamando para fazer grandes coisas, nos chamando a crescer, nos chamando a avançar, nos chamando a ser uma igreja de milhares e milhares e milhares de pessoas, mas sem muito esforço, confiando nele. É pela graça. A sua célula vai crescer pela graça de Deus, em nome de Jesus. Você e a sua família servirão ao Senhor pela graça de Deus. É pela graça mediante a fé. O primeiro alinhar do mover de Deus para que haja um despertar de leões é a mensagem da graça sendo pregada, mas ela também sendo vivida. Já não é mais na força do nosso braço. Irmãos, eu não sei você, mas tem hora que eu paro e penso, meu Deus, mas por que eu não vi isso antes? Você nunca pensou nisso, não? Nós temos pregado a respeito da graça de um tempo para cá, e talvez você converteu nessa época. Mas antes nós não dávamos tanta ênfase assim à graça. Nós não dávamos tanto foco assim à palavra da graça, a mensagem da graça. E hoje eu paro e penso, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? Por que eu não vi isso aqui antes? Por que eu não li que é pela graça mediante a fé? Por que eu não li que era Deus que ia fazer tudo? Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu me desgastei na força do meu próprio braço, até que um dia explodiu aos meus olhos. É pela graça. Irmãos, quando Deus quer trazer um grande avivamento, quando Deus quer trazer um grande despertar, a palavra da graça, ela queima no coração da igreja, de uma maneira poderosa demais, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir de uma maneira ou de outra, Ele vai cumprir, sem muito esforço. É pela graça. A sua célula, eu volto a dizer, ela vai multiplicar. Você vai ter muitos discípulos em nome de Jesus, um líder excelente, um discipulador excelente, os irmãos que têm chamado, vai desempenhar o seu chamado pela graça de Deus. Analisa, todos os grandes moveres começaram com a pregação da graça. Não precisa, eu vou fazer tudo, já está consumado, eu vou fazer. E olha, eu fui para a Bíblia, eu fui procurar um texto que exemplifica melhor ainda o que eu estou querendo falar para você. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versos de 7 a 9. Filipenses capítulo 3, verso de número 7 a 9. Olha o que Paulo diz nesse texto, é forte demais. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como lixo, em algumas traduções como esterco, para poder ganhar a Cristo. Verso 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Se baseia na fé. Presta atenção, deixa eu te explicar melhor esse texto. A Bíblia diz que Paulo, um belo dia, caiu a ficha. Aquilo que ele achava que era lucro, aquilo que ele achava que ele estava abafando, que ele achava que era o correto, era o melhor de tudo, quando ele encontrou a Cristo, quando ele encontrou a graça, ele falou, não, isso aqui não vale a pena. Aí muitas pessoas pensam que aquilo que Paulo deixou de lado, que já não mais considerava como lucro, era a vida antes de se converter. Era a vida do pecado. Era a vida da prostituição, era a vida da mentira, era a vida de tudo aquilo que não presta. E muitas pessoas colocam esse versículo 7, aquilo que para mim era lucro, que era muito bom, que eu achava que eu estava no caminho certo, coloca na conta do pecado. Mas deixa eu te falar, não é. Se você for olhar os versículos anteriores, Paulo fala algo muito forte. Paulo diz que ele era fariseu de fariseus. Ele era alguém que praticava a lei na risca. Paulo chega a falar o seguinte, olha, quanto à lei, eu sou irrepreensível. Em outras palavras, eu confio naquilo que eu faço. Eu oro,
eu jejuo, eu dou o meu melhor, eu faço tudo, mas é um belo dia o apóstolo da graça se encontra com a graça, e fala, meu Deus do céu, aquilo que eu achava que era lucro, aquilo que eu achava que era o correto, que era o certo, que era o melhor caminho, hoje eu vejo que não vale nada. Em outras palavras, Paulo também corria o risco, na verdade praticava aquilo que nós corremos o risco hoje, que é viver pela lei, na justiça própria. Eu orei, Deus tem que multiplicar. Eu dizimei, Deus tem que me prosperar. Eu jejuei, Deus tem que mover. Eu orei no milho de madrugada, Deus tem que multiplicar a minha célula. Eu fiz alguma coisa, Deus tem que mover. Mas não é assim. Paulo um dia descobriu lá no versículo de número 9, que é pela graça, eu quero ser achado nele, é pela graça, ele fez tudo. Olha só o que a Bíblia diz, mediante a fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, é ele que faz. Paulo descobriu aquilo que era o maior segredo de todos. Ele deixou de confiar naquilo que ele fazia. Irmãos, tem tanta pregação aí fora que vai contra a graça de Deus. Já vi pastores falando, olha, se você dizimar, Deus é obrigado a te abençoar. Alguém já ouviu isso? Se você dizimar, Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Ele faz porque Ele te ama, Ele faz porque você é filho, Ele faz porque Ele olha para você e Ele quer te dar o melhor, Ele quer te dar aquilo que Ele prometeu, mas Ele quer te dar também aquilo que você está sonhando, os seus planos, porque irmãos, tem sonhos que Deus gera no seu coração, mas tem sonhos que você tem, são os seus sonhos particulares, e a Bíblia diz que até esses sonhos, Ele fica procurando um meio de te abençoar, Ele fica procurando um meio de derramar graça sobre a sua vida. Mas o que Paulo fazia de errado? Ele confiava na lei, confiava na justiça própria. Volto a te falar, ele falava o seguinte, que em relação à lei, ele era irrepreensível, era alguém que orava, era alguém que jejuava. Se você for olhar para os evangelhos, em alguns deles cita um pouco a respeito da prática dos fariseus, e cita uma situação que é muito interessante, que sobe um fariseu para orar, mas sobe também um pecador, e o que o fariseu diz? Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses pecadores da igreja videira, lá de Palmas, que estão participando da conferência. Eu te agradeço porque eu estou orando, Senhor, eu não sou como aquele menino ali, que na frente da igreja ele é o certinho, mas por trás ninguém sabe o que ele faz. Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui orando, eu estou fazendo as coisas, eu estou liderando a minha célula, eu não sou como aquele povo pecador da célula do líder tal, que está errando daquele jeito, que não tem a decência de entregar a liderança, que tem a cara de pau de pegar a ceia, o pão e o vinho, todo primeiro domingo do mês, e ceiar como se nada tivesse acontecido. Os fariseus falavam isso, se achavam melhores do que os outros. Paulo então começa a reproduzir a mensagem que causou, talvez, a maior plantação de igrejas da história. Te falei que Lutero começou a pregar a graça, mover veio. Paulo começou a pregar a graça, o que aconteceu? O mover também veio sobre a vida dele. Se tornou o maior dos apóstolos, sem nem mesmo ter caminhado com Jesus durante o período de 3 anos. Se tornou o maior de todos, sem ter mesmo tido um contato pessoal e físico com Jesus, como os outros apóstolos tiveram. Mas por que ele cresceu tanto, irmãos? Porque Deus alinhou a mensagem da graça no coração dele. É pela graça, eu tenho que crer no Senhor, Deus já fez. Eu imagino que Paulo, quando recebeu essa mensagem, ele falou assim, meu Deus, eu vou abrir tanta igreja, eu vou fazer tantos discípulos, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas por que, irmãos? Deus alinhou a mensagem da graça no coração de Paulo. O que você precisa nesses dias? Alinhe a mensagem da graça no seu coração, nos irmãos da sua célula, nos irmãos do seu discipulado, reforça para eles de dia e de noite, é pela graça mediante a fé, é Deus que vai fazer, é Deus que vai mover, e é nesse caminho que nós andamos, é nessa fé que nós caminhamos, é pela graça, irmãos. É pela graça, é o Senhor que faz tudo, é Deus que vai mover. Deixa eu te falar, eu volto a repetir para você, a sua célula já tem crescido, mas vai crescer ainda mais, muito mais, por causa da graça. Aquele sonho que você tem de se tornar um líder, de se tornar um discipulador, de se tornar um pastor, às vezes você olha para si mesmo e fala, meu Deus, está tão distante, é tão difícil, mas Deus está te dizendo agora, é pela graça, filho, confia. Os radicais livres precisam reforçar a mensagem da graça de Deus. Nós já não vivemos debaixo de condenação, irmãos.
Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É o Senhor que justifica. Quantos jovens vivem abatidos, não participam mais da célula, desviam, não ceiam, porque vivem baseado na lei. Eu não mereço ceiar, eu não mereço liderar, aí entrega a célula, eu não mereço receber tanta coisa, e acaba se desviando. Mas é exatamente isso, a graça é para quem não merece, a multiplicação de célula é para quem não merece, sabe, o crescimento explosivo é para quem não merece. E digo mais, o ministério, irmãos, grava isso, o ministério é para quem não merece. Se você está merecendo alguma coisa, corre disso, mas o ministério é para quem não merece. Irmãos, volta e meia, você conversa com os irmãos aí, fala: pastor, eu não mereço, pastor, eu não sou digno de liderar. Mas você entendeu, é isso aí, é Deus que faz. No dia que você for digno de alguma coisa, o mover para. No dia que você for digno de alguma coisa, a fonte cessa. No dia que você for digno, achar que está pagando o preço suficiente, as coisas travam. Mas no dia que você levantar a sua mão e falar: é pela graça de Deus, eu vou ser um grande líder pela graça do Senhor, eu vou ter um casamento abençoado pela graça de Deus, eu vou ganhar muitas pessoas, a minha faculdade, a minha escola, o meu trabalho inteiro para o Senhor, é pela graça de Deus, não é porque eu mereço, é pela graça. No dia que você levantar as suas mãos e falar isso, você vai perceber o maior mover de Deus sobre a sua vida. Deus quer despertar os leões que há no meio da nossa igreja, mas a primeira coisa que Ele alinha é a mensagem da graça. Conversando com o Átila lá em Gurupi, e a gente estava discutindo a respeito disso, e ele falou: pastor, eu escrevi algo com um tema, e eu falei: mano, eu escrevi a mesma coisa, a gente podia juntar, acho que perigoso, vai sair um livro em nome de Jesus. E o livro é o seguinte: eles não entenderam a graça, porque tem pessoas que acham que a graça é um negócio assim de louco, que não é para nós. Eu sei que tem muito tipo de gente que não entendeu a graça, tem a gente que fala: não, esse negócio está fácil demais. Tem outros que dizem que entenderam, mas na verdade não entendeu foi nada. Mas em contrapartida, tem aqueles que entenderam que a graça do Senhor é para eles mesmos, que entenderam que o mover de Deus é para eles, entenderam que o mover de Deus não depende deles, não é na força do braço, não é na força da sua própria carne, mas é na força do Espírito Santo que habita dentro de você. E é nessa força que nós vamos, é nessa força que nós vamos sair daqui dessa conferência, voltar para as nossas células, para a nossa cidade, e fazer a maior revolução que essa cidade, que esse estado, que esse país já viu. Mas não é porque nós somos os bons, é pela graça de Deus em nosso favor. Você pode falar para quem está do seu lado: meu querido, é pela graça de Deus em seu favor, é pela graça. Irmãos, tem tanto potencial aí dentro de você, tem tanta promessa aí dentro de você, tem tanto sonho que você, sei lá, que às vezes é até loucura aos olhos naturais. Não tenha medo, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus deixou você sonhar, vai se cumprir pela graça em nome de Jesus. Pela graça em nome de Jesus, tenha fé. A primeira coisa que Deus alinha então, irmãos, como eu estava falando, é a mensagem da graça. Agora eu quero falar do segundo ponto. Isso aqui eu quero muito a sua atenção, não converse. Sabe qual que é a segunda coisa que Deus alinha? É a respeito da linhagem, é a sua bagagem espiritual. Deixa eu te falar, ninguém começa um grande mover do zero. Ninguém começa um grande avivamento, lidera algo poderoso demais do zero, porque ele converteu e agora eu vou... Não, ele tem uma bagagem, ele tem alguma coisa que aprendeu da sua liderança, que aprendeu com o seu líder, que aprendeu com o seu discipulador, que aprendeu com o seu pastor. E o segundo ponto que Deus alinha nas nossas vidas é o nosso discipulado. Volto a te falar, ninguém começa nada do zero, ninguém começa nada de uma maneira sozinho, esporádico. Ele aprendeu alguma coisa com ninguém. Então deixa eu te falar, não ignore aquilo que você tem aprendido com os irmãos que Deus tem colocado sobre a sua vida. A segunda coisa que Deus vai alinhar é colocar pessoas chaves na sua vida, para fazer com que você abra os seus olhos e perceba o tanto que você tem potencial. Os homens de Deus, as mulheres de Deus que você tem caminhado nessa geração, é mover de Deus, é alinhamento do Senhor para te conduzir, é alinhamento do Senhor para te levar a grandes lugares. Irmãos, eu não sei nem como expressar o quanto eu sou grato a Deus por andar com meu pastor, o quanto que eu sou grato para aprender, meu Deus do céu. E às vezes eu falo, surge uma situação na minha rede, surge uma situação no meio da igreja, e eu falo: vai resolver assim. Aí eu vou conversar com o pastor, eu falo: não é assim, resolve desse jeito, resolve dessa maneira. Eu falo: meu Deus do céu, olha o fora que eu ia dar,
olha a perca que eu ia sofrer, porque eu não estava seguindo aquilo que o meu líder tem. Segunda coisa que Deus alinha nas nossas vidas, preste muita atenção nisso, é aquilo que você recebe da sua liderança. Mas sabe de algo? Não quer dizer que você vai ser a cópia da sua liderança. Olha para cá, não converse. Não quer dizer que você vai ser a cópia da sua liderança, mas você vai receber as coisas muito mais fáceis. Pastor Mauro chegou em Palmas, acho que tinha 3, 4 células, e olha o tamanho da nossa igreja hoje. Hoje para mim é muito mais fácil. Ele começou com 4, às vezes difícil, culto pequeno, reuniões pequenas, as coisas foram funcionando. Hoje nós chegamos aqui, está um negócio muito maior. Na cidade nós temos 2 prédios próprios, temos mais 2 prédios onde é alugado, mas os cultos estão acontecendo, o mover de Deus, temos uma chácara, temos uma escola, temos tanta coisa que hoje para nós é muito mais fácil, é muito mais light, como diz o outro, é muito mais tranquilo, porque nós temos uma bagagem espiritual. Então deixa eu te falar, pega aquilo que você tem recebido e coloca para frente, pega aquilo que você tem recebido, sobe nos ombros da sua liderança e enxerga aquilo que Deus pode fazer. Se já fez muito na vida do nosso pastor, vai fazer muito mais na sua vida em nome de Jesus. Se ele que estava começando do zero, provou de uma glória tão poderosa, e você que está começando com tudo pronto, vai ser muito maior em nome de Jesus. Não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. E sabe de algo? Quando você começa a pegar, eu sei que muitos irmãos, eles são muito parecidos com a liderança dele, não tem problema. Mas deixa eu te falar, tem coisas que às vezes você vai ser diferente dos seus líderes. Olhando na Bíblia, eu vi algo tão poderoso, conversando com o pastor Dênio. Se você tem Bíblia, abre lá em Lucas capítulo 1, verso número 5. Olha que história formidável, não disperse. Lucas capítulo 1, verso número 5. Quero falar um pouco sobre Zacarias e João Batista. Olha o que a Bíblia diz. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram juntos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. João. Pastor, o que isso tem a ver? Você percebe aqui uma paternidade, claro que uma paternidade natural, mas a Bíblia diz que Zacarias era sacerdote, era um homem de Deus, estava envolvido no templo, ele cumpria, ele estava inserido no mover do Senhor, aquilo que era para fazer na época e na dispensação de Zacarias, ele fazia, era alguém que estava envolvido. Mas aí um belo dia, aparece um anjo e fala: você vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de João, e nos versículos adiante fala que ele vai preparar o caminho do Senhor. Mas me diz uma coisa, qual era o estilo de vida de João Batista? Era o mesmo do pai dele? Eu fico pensando em Zacarias, sacerdote, vestidinho, bonitinho, entrando no santuário, acendendo incenso, fazendo toda aquela liturgia. Aí ele vê um menino dele e fala: esse menino aqui vai ser sacerdote junto comigo, mas ele vai crescer aqui dentro, vou fazer uma estolinha sacerdotal para ele, ele vai entrar bonitinho. O que aconteceu com o João Batista? Morar no deserto, vestia totalmente diferente do pai, comia diferente do pai, pregava diferente do pai, mas preparou o maior mover que houve nessa terra, preparou o caminho do maior avivamento que já houve nessa terra, totalmente diferente do pai. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero te falar que você não precisa ser a cópia exata do seu líder, mas tem uma bagagem aí. João Batista era totalmente errado, totalmente diferente do seu pai, mas tinha uma bagagem que ele tinha recebido.
Com certeza ele viu o pai dele servindo ao Senhor, estando lá no templo o tempo inteiro, às vezes deixava de brincar com ele para servir a Deus. João Batista tinha aquilo guardado no coração, e ele foi também: eu também quero esse mover, eu também quero servir ao Senhor, eu também quero cumprir a palavra que o anjo liberou sobre a minha vida, que eu iria preparar o caminho. Talvez até João Batista imaginou que ele seria que nem um pai, estola sacerdotal, entrando no templo todo dia, mas Deus levou João Batista para outro caminho. Mas foi o preparador do caminho do Senhor. O que eu quero te falar com isso? Você não precisa ser a cópia exata do seu líder, do seu discipulador e do seu pastor. Deixa Deus fluir na sua vida, naquilo que Ele quer fazer através de você. Deixa Deus fluir. Deixa Deus te usar lá na sua escola, na sua faculdade, mas se levanta lá dentro como um João Batista e pregue a palavra de Deus, fale do Senhor, fale da graça de Deus e deixe o Senhor te usar. Nosso pastor hoje é um mestre na palavra, alguém que ensina, que nos exorta, que nos mostra o caminho, mas às vezes você não precisa seguir esse mesmo caminho não. Deus quer te usar do seu jeito, da sua forma, lá no seu trabalho, vai em nome de Jesus, você vai ter um momento de devocional, que você vai poder pregar da palavra do Senhor, impor as mãos sobre os seus colegas de trabalho, ver milagre acontecendo. Deus vai te levar para muitos lugares. Não vai ser igual ao seu líder, muitas vezes não vai ser igual ao seu discipulador, igual ao seu pastor. Você apenas vai ter uma bagagem da parte de Deus, que você recebeu da vida deles, mas Deus vai te conduzir a outro lado. Nós estamos hoje no interior do menor estado, populacionalmente falando, do Brasil. Você está aqui hoje servindo, mas às vezes Deus quer te levar para outro lugar, vai ser totalmente diferente daqui. Deixa eu te falar, abra os seus olhos, ouça de Deus e perceba aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Perceba aquilo que Deus quer fazer, que Deus está te empurrando. Deus às vezes está te empurrando para a escola, para a faculdade, para você ser um grande profeta. Abra a sua boca lá e deixa Deus te usar. Eu compartilhando com os irmãos na Vigília Radical, já falei com os irmãos muitas vezes, Deus tem colocado esse encargo no nosso coração a respeito de 3 lugares: hospitais, orfanatos e asilos. A gente foi visitar um asilo, foi tão joia. Tinha uma senhorinha lá que ela não lembrava de nada, não lembrava dos filhos, não lembrava de onde era, mas qualquer hino da harpa que você cantasse, ela repetia. Qualquer hino. Cadê os seus filhos? Ela: não sei. Aí começava a tocar o violão, cantava um hino da harpa, ela: esse aí eu sei. Aí: mas você veio da onde? Como é que foi a sua infância? Eu gosto de perguntar e conversar. Ela fala: eu não sei. Mas aí cantava outra música: isso aí eu sei. Foi algo muito bom, conversando com o secretário de saúde. Eu falei: olha, eu quero que você deixe os radicais livres entrar nesses hospitais, e vou te falar um negócio, nós vamos tornar referência nesse Brasil inteiro, não como o melhor tratamento de doença, mas como lugar que o povo vai ser curado aqui dentro, em nome de Jesus. Falei isso para ele, falei assim: olha, o pastor vem aqui, vamos conversar, eu vou te dar alguns crachás para você poder entrar, vai nos corredores, impõe as suas mãos, vai orar com o povo, e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. É um negócio que não se tem esse costume, mas vai você, deixa Deus te usar. Pega a bagagem que você recebeu, pega a instrução que você recebeu e utiliza da maneira que Deus quer te usar nesses dias. Deixa o Senhor te usar na sua escola, como eu falei, na sua faculdade, como eu já disse, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, mas não seja mais um nessa vida, não seja mais um nessa terra. Deus não te colocou na sua célula, Deus não te plantou no seu discipulado, na sua rede, nessa igreja, ou na sua igreja por acaso. Tem algo que você vai receber de Deus aí, que você vai levar para outro lugar, de maneira diferente, mas debaixo da mesma graça, debaixo da mesma unção, e o mover de Deus vai te acompanhar por onde quer que você vá, em nome de Jesus, amém? Quantos creem nisso? Diga amém. É o segundo ponto que Deus alinha, é aproximar a gente de pessoas que vão nos motivar, é aproximar a gente de gente que vai acrescentar coisas na sua vida, que vai te inspirar. Irmãos, tem pessoas que você conversa, que você sai de lá abatido, que se você encontrar uma corda pendurada numa árvore, você se enforca na hora, porque a pessoa é morte, desmotivada, e fala que a vida dela vai acabar. Mas tem irmãos que a situação pode estar difícil, mas se você topa com ele, conversa um pouquinho, você sai de lá querendo conquistar a cidade inteira para o Senhor, motivado. Você fala assim: agora eu vou arrebentar com tudo, e o mover de Deus vai ser grande. Às vezes você não ganhou nenhuma pessoa ainda, mas a sua motivação é muito grande. Deus não te plantou com a sua liderança, com os homens e mulheres de Deus por acaso. Tem algo poderoso reservado lá com eles, que você vai levar para outra cidade, para outro estado, para outro país, e o mover do Senhor virá sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural, amém, irmãos? Esse é o segundo ponto. E por último,
Terceiro alinhar de Deus para nós. Primeiro é a mensagem da graça que queima nos nossos corações. Depois da mensagem da graça, Deus coloca você com pessoas que vão acrescentar coisas maravilhosas. Às vezes não vai ser do mesmo jeito, mas vai fazer muito mais coisas do que o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor fez. Mas terceiro lugar, para nós encerrarmos, que o Senhor alinha, é a fome por três coisas: pela presença, pelo avivamento e por almas. O Senhor vai alinhar isso dentro de você. Primeiro fome que Deus vai aumentar no seu coração é a fome pela presença. Nós já pregamos a respeito disso. Tem pessoas que buscam a Deus por causa de um milagre. Tem pessoas que buscam a Deus por causa de alguma coisa que ele precisa alcançar. Mas tem pessoas que buscam a Deus porque tem fome do Senhor, porque tem fome de Deus. Ele não vai para pedir alguma coisa, ele vai para tocar no Senhor. Tem uma canção que tem feito muito sucesso no nosso meio, que fala disso: olha, eu sei que o Senhor pode abrir o mar, eu sei que o Senhor pode fazer muitas coisas, mas não é isso que eu quero não. Isso eu deixo para depois. O que eu quero é me prostrar e te adorar, gastar tempo na tua presença, é ter intimidade com o Senhor. E não é aquela intimidadezinha superficial, que o povo pensa que você tem intimidade. É aquela intimidade real, profunda, que você conhece o Senhor e Ele te conhece. A primeira coisa que Deus vai aumentar dentro de você é a fome pela presença. Eu tenho certeza que Ele já tem aumentado dentro do seu coração. É aquela fome que você não precisa de alguma coisa para tocar em Deus. Você não precisa de uma conferência para fluir no Espírito Santo. Dentro do seu quarto, muitas vezes você começa a orar, Deus começa a falar, e o seu coração começa a queimar de paixão. Aí você começa a querer chorar na hora que não pode chorar. Você começa a querer chorar na hora que não é para chorar. Lá no seu trabalho, lá na sua escola. Você já passou por um momento assim? Eu comecei a orar ali dentro do Espírito, aquele negócio, e eu comecei a querer chorar na hora que não era para chorar. Dentro da sala de aula. E o povo começou a olhar: você está triste, aí que você começa a limpar o olho e disfarça e muda, mas aquele negócio está dentro de você. Aí você está, às vezes, na célula, você está conversando com alguém, mas Deus está tocando no seu coração, está compartilhando. Aí você começa a querer chorar, aí você começa a inventar que é um cisco que caiu no olho, você começa a inventar que... como é que é o nome daquela doença? Conjuntivite. Não, isso aqui é conjuntivite, sai de perto de mim, deixa eu ficar um pouco só. Mas o que é isso? É fome pela presença de Deus. O Senhor vai alinhar o despertar dos leões nas nossas vidas, através da mensagem da graça, através do legado que você vai receber, mas aumentando a fome dentro do seu coração pela presença dEle, pela presença do Senhor. É aquele desejo que você tem de... irmão, não sei você, mas tem hora que o pastor está pregando, dá vontade de falar assim: cala a boca, vamos orar. Porque você já falou, eu já recebi, eu já senti, agora eu quero viver isso aí na prática. E eu começo, meu Deus, o céu parece que desce, a glória vem, e é poderoso demais isso. Deus vai aumentar a sua fome pela presença, mas logo depois vai aumentar a sua fome por avivamento. Quando eu digo avivamento, é manifestação de Deus. Irmãos, Deus vai aumentar dentro do seu coração uma fome por manifestação dEle lá na sua célula, dons ministeriais fluindo lá na sua célula, no meio dos irmãos. Aí o pessoal começa a orar em línguas, aí levanta alguém com dom de interpretação de línguas, aí começa a orar, um orando em línguas, o outro interpretando, e Deus movendo, e pessoas que são doentes sendo curadas. Quando você começa a querer ser despertado, quando Deus começa a despertar, o mover, a fome pela presença vem, mas a fome pelo avivamento vem. Irmãos, você não sabe, tanto que eu tenho clamado por isso. Nós temos oração todos os dias aqui, das 7 às 8 da manhã. E quando eu acabo a oração, eu vou para a minha sala e eu continuo: Senhor, eu quero ver, sabe, poder de Deus no meio das nossas células. Eu quero ver avivamento, eu quero ver os irmãos testemunhando: pastor, o negócio aqui foi tão forte, me perdoa, não deu para compartilhar a palavra, porque a glória de Deus foi tão forte aqui, os irmãos sendo batizados no Espírito, a glória do Senhor vindo. E quando a fome vem, em primeiro lugar ela é para você. Você quer a presença, você quer a unção, mas quando passa o tempo, você quer que o mover de Deus se estabeleça lá na sua quadra, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Isso é poderoso. O Senhor vai aumentar no seu coração a fome nesses dias por avivamento, por manifestação dos dons, por você, como profeta, homem e mulher de Deus, ver alguém doente, você vai se levantar em nome de Jesus, vai impor as suas mãos, e o milagre vai acontecer pela graça de Deus. Deus vai colocar essa ousadia dentro de você, Deus vai colocar essa disposição dentro do seu coração. Isso é forte demais, irmãos, porque nós temos
fazemos isso? Porque Deus vai aumentando essa fome. Mas terceiro lugar, para nós finalizarmos, Deus aumenta a sua fome pela presença, por avivamento, mas Deus aumenta a fome por almas, quando Ele quer trazer, o mover e despertar pessoas no meio de um determinado lugar. Não sei como é que tem estado o seu coração hoje, no que se diz respeito à paixão por vidas. Mas a terceira coisa que Deus aumenta a fome no meio da sua igreja, é fome por ver gente sendo salva. Fome por ver gente sendo tocada pelo poder de Deus. É fome vendo de gente que estava na prostituição, que estava nas drogas, que estava no roubo. É ver gente sendo transformada e estando aqui com você, servindo a Deus. E isso para você é motivação. Aí você olha para a sua sala, só tem você de crente. Mas com o passar do tempo vai estar você e um colega de aula. Aí vai estar outra aqui dentro, até que a sua sala inteira seja tomada pelo Senhor. Mas essa fome Deus vai aumentar. Ô irmãos, lembra agora dos seus colegas de aula, dos seus colegas de trabalho, da sua família. Deus vai gerar uma fome dentro do seu coração, para que essas pessoas estejam aqui, estejam lá na sua célula, sendo tocadas pela vida de Deus, estejam nas nossas vigílias, nas nossas conferências, nos encontros. Eu vou te falar, se a igreja hoje tiver essa fome por almas, não tem chácara que caiba tanta gente, não tem prédio que caiba tanta gente, porque é um desespero. Eu preciso ganhar gente, eu preciso que essas pessoas vivam aquilo que eu estou vivendo. Eu preciso que esse povo lá fora conheça a graça como eu estou conhecendo. Eu preciso que esse povo lá fora seja apaixonado pelo Senhor, mas antes descubra que Deus é desesperado por ele. Deus vai aumentar uma fome por almas dentro do seu coração nesses dias, em nome de Jesus. Irmãos, Deus vai despertar algo poderoso demais no nosso meio. Nós temos sentido, nós falamos que Deus tem feito como aquelas garrafas de champanhe que você sacode e está só esperando aquela tampa sair para jorrar, sabe, algo poderoso demais. Na sua vida não vai ser diferente em nome de Jesus. Deus está alinhando coisas, Deus está alinhando a mensagem da graça, Deus está alinhando pessoas que vão colocar coisas poderosas e valiosas na sua mão, que é a sua liderança. Mas Deus vai aumentar a fome pela presença dEle, por avivamento, e que vidas sejam salvas em nome de Jesus, amém? Quantos querem o mover de Deus, diga amém. Queria convidar você a se colocar de pé nessa...